Oi pessoal, tudo bom com vocês? O nosso vídeo de hoje tá um pouco atrasado, mas vai sair, falei pra vocês que ia sair. E a gente vai fazer o vídeo da decoração com o pessoal da Gente Faz Decor. É pra gente olhar pra onde? Tava naquele troço em preto ali. Redondo? Isso, lá no fundo, Ah, isso tá bom. lá. É, lá no fundo, lá assim. Ah, tá, ok. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer o vídeo da decoração do casamento com o pessoal da Gente Faz Decor. A gente é o pessoal da gente que faz. Somos Eu sou a Cacá. os donos, proprietários e sócios. E ele é o Eric, quem faz as coisas na verdade. Ela não faz nada. É, só fico de bonita. Ela pensa e manda ele fazer. Quais eram as expectativas de vocês para a decoração do casamento? Ela Quando já começou vocês- as perguntas, né? Não foi nem a gente, ela já começou as perguntas. Quando vocês decidiram casar, qual foi a questão assim? Ah, a gente quer uma decoração assim e assim. O principal foi em relação, tipo, a gente não vê muita coisa diferente. A gente queria algo diferente que a gente via no Pinterest e buscava, e como trabalhava no casamento a gente não via muito, né? Então a gente sabia o que a gente não queria, né? Que era os vasos em cima da mesa grandões, lustres de cristais, As coisas mais clássicas, digamos assim. a gente sabia o que a gente não queria. E aí a gente foi atrás, né? Na verdade a gente foi fazer uma filmagem de um casamento. Mas a gente já conhecia a Cacá e o Eric, a gente já acompanhava nas redes sociais. E aí eu já tinha falado que eu queria que eles fossem a decoração do casamento. E aí... A gente fosse. Aqui. Vamos lá ficar de bem-vindo. Dois, assim, do lado da mesa de dois. E aí Essa eu cara, falei, não, eu queria eles. Era certo isso, né? E aí a gente viu no casamento. No casamento, a gente foi fazer a filmagem do casamento. Chegando lá, tinha uma mesa linda, maravilhosa, toda estilosa, assim, cheia de lampadinhas. Eu vi a Cacá brigando com a Eric. Então eu falei, olha, até parece eu e o Jefferson trabalhando juntos. E aí ela tava dando esporro nele por causa de alguma coisa. E eu olhei e falei, o pessoal tá decoração. Eu olhei a mesa e falei, cara, que mesa bonita. Eu tirei foto, o Jefferson a decoração do make-off do noivo. Eu falei, eu quero eles com a decoração do nosso casamento. Aí o Jefferson, que massa, ele adorou também. E aí a gente nem tava nada assim 100% definido sobre o casamento, né? A gente só sabia que queria eles de decoração. Mas o mais legal foi que no casamento, quando a gente tava lá jantando, daí eu falei pra ele, falei, nossa, o casamento deles vai ser muito legal porque eles são muito lindos, eu queria Eles são bem fazer. estilosos. Vai ser assim, ó, casal de modelo mesmo. Falei, nossa, vai ser muito estiloso o casamento deles e tal. Bem que a gente podia fazer, né? Mas nem tinha data, nada, né? Nada. E na janta rolou um bate-papo sobre isso, né? E aí... Não, a Cacá chegou bem discreta e perguntou, vocês já são casados? Assim, ó. Tamo aí, né, gente? Não, a gente tá pensando em Os casar. cachorrinhos precisam comer. E aí a gente falou, a gente tá pensando em casar, mas não era nada definido, assim. Aí foi que eu falei, né, mas a gente quer vocês, assim, de decoração, a gente gostou muito do estilo. E aí foi dali que a gente começou a dar start no casamento, né, tipo, começar a conversar mais sobre. Ali já tinha uma plantinha, uma semente, né, plantada, e ali começou já a brotar, digamos assim, né? Agora vai. Aham. Aí falou, bom, fechou. Daí na janta ali a gente já trocou uma ideia, aí além de uma decoração top, eles eram umas pessoas top também, né? Que já na primeira conversa a gente se identificou e logo em seguida o contato se estendeu, né? E aí a gente num dia, à noite, igual eu já contei pra vocês, no sofá a gente decidiu que a data seria 10 de agosto, mas não tinha, né, vamos casar, vamos casar. Tipo, a gente definiu a data, mas não ia atrás de nada. Aí quando a gente falou com a cerimonial falou, tá, vamos dar start. Aí nisso eu já mandei mensagem pra vocês e a gente já fez a reunião. E agora eu vejo vocês. Foi. Foi logo meio que na sequência, assim. E agora chegou a hora de vocês falarem sobre a nossa decoração de casamento. Não, só um ponto bem legal, assim, que coincidiu muitas coisas, assim, né? Nesse período de construção de amizade, que nossos gostos, o nosso estilo e tal. E a data do casamento de vocês coincide com a data do nosso casamento no civil. Então, tipo, uma coisa, né? Bateu uma coisa assim, bem aleatória. Porque afinal é isso que importa, né? Tipo, faz sentido pra gente estar nesse meio por causa do nosso casamento, né? Então isso faz bastante diferença quando a gente tem a visão da expectativa do casal, a expectativa dos noivos sobre o casamento.
é muito legal, porque vai além de um trabalho, envolve sentimento, envolve expectativa, idealizações, né? E é muito legal você se dedicar dessa forma. Um ponto muito legal que a gente também achou foi o nome deles. É um nome que a gente olhou, caraca, depois que eles contaram a história do porquê disso tudo, fez muito sentido. Então explica pros Telespectadores. Internautas. Para os seguidores. Pros internautas. Então explica um pouquinho essa história do nome de vocês, da empresa, como é que surgiu, porque tudo fez sentido depois, assim. Então, assim, há 3 anos atrás, a gente decidiu casar. E a gente também queria uma decoração diferente, com um estilo, assim, mais americano, uma coisa bem despojada. Enquanto Que- isso vai passando umas fotinhas assim. No casamento. Que não seguisse Tá. que não seguisse esse estilo tradicional, né? Então a gente gostaria de algo assim bem diferente. Só que a gente não encontrava muito bem assim quem fizesse aquilo que a gente queria. E também, né, a gente é época de casamento, a gente quer economizar, quer fazer tudo pra, né, conseguir fazer todas as coisas e ainda sobreviver depois. Então a gente decidiu fazer todos os itens do nosso casamento. E aí a gente começou a produzir coisas que a gente queria no nosso casamento e alugar para outros casais para poder ir pagando o casamento também. Só que nisso a gente viu que poderia fazer muitas coisas, que a gente tinha criatividade e tinha também, por exemplo, o Eric, que tinha habilidade para conseguir fazer. Então a gente fez letreiro, que na época bombava, varal de luz, foi construindo as coisas do casamento. A gente fez assim quase tudo do nosso casamento. Eu fiz o meu vestido, eu e minha irmã, a gente fez o vestido e foi fazendo, né, todas as coisas. E aí no casamento foi muito legal, assim. Nosso fotógrafo foi muito da hora, também o pessoal que trabalhou junto com a gente foi muito legal. Que depois do casamento a gente teve um material muito bom, assim, sabe? Ali da decoração, de como foi o casamento. Então a gente fez uma coisa bem diferente, bem exótica. A comida foi food truck, então, né, uma proposta bem diferente, assim. E aí a gente percebeu, a gente começou a receber muitas mensagens, teve uma repercussão, assim, muito legal. A gente percebeu que era uma carência de outros casais que também gostariam de algo, assim, diferente, mas que não tinha muita identificação com os fornecedores daqui e tal. Não encontrava, né? Isso. Era mais difícil, tipo, quase aqui não tinha, assim, o estilo do casamento de vocês, né? E aí o pessoal começou a pedir e tal, e perguntar assim, quem que fez tal coisa? Quem que fez isso aqui? E a gente respondia, foi a gente que fez. Né? Aí a gente respondia, a gente que fez, faz, e aí o nome pegou por causa disso, porque a gente fez toda a parte da decoração do nosso casamento, né? As mesas, o altar, uma estrutura de capela, que realmente era aquilo que a gente tinha uma ideia e sabia pôr em prática, se metemos a fazer, assim, foi bem isso. E depois do casamento, né, de algo tão simples assim que a gente fez, só que por ser algo tão diferente mesmo, né, com esse padrão americano, um casamento mais boho, né, que na região aqui ainda não tinha, né, porque por isso que a gente se decidiu a fazer o nosso. Então a galera começou a pedir muito, assim, e o nosso casamento saiu em vários blogs e teve uma repercussão nacional bem bacana. Então a gente viu que aquele era o momento de talvez a gente começar algo e que a gente teria que aproveitar aquela oportunidade. E aí a gente começou, né, com o que a gente tinha, usando o nosso casamento de portfólio e pegando ideias, né, aquelas ideias que a gente vê no Pinterest, que a gente não tem aqui um lugar ou alguém que faça ou alugue, Pra comprar, mas a gente já. sabe que aquilo a gente poderia fazer, que a gente tinha capacidade. Então a gente, mesmo sem ter, né, mais portfólio, a gente sabia da capacidade que a gente tinha, e aí a gente tomou coragem e começou a empresa. E aí a gente trouxe essa identidade também para o nosso trabalho. Então quando a gente conversa com o casal, a gente se preocupa em saber isso, a personalidade, a identidade, para que a gente possa construir coisas, fazer coisas para ter no casamento que tenha realmente a identidade do casal, assim, sabe?
Então, cada casamento a gente tenta incluir ali peças diferentes, itens, né, elementos diferentes que remetam à história das pessoas, à expectativa que vocês tiveram sobre aquilo. Então isso é bem importante pra gente, foi assim que a gente construiu a nossa identidade e é assim que a gente busca entender os casais para que do casamento tenha realmente essa identificação. Por isso que os caras são sucesso. É isso que a gente achou muito legal, né? Porque, tipo, a gente chegou no casamento, por exemplo, que foi da Vanessa, e a gente viu eles ali, tipo, tinha muito a ver com eles. E depois disso a gente fez vários outros casamentos juntos que via, e depois disso, né, fiz a louca do Instagram, fiquei acompanhando tudo. Então, tipo, era uma coisa sempre muito diferente da outra. E a gente sentiu isso até na nossa reunião, né? Verdade. Que tudo vocês perguntaram ali pra saber da gente, pra saber o nosso gosto. Até o Jefferson, que, tipo, tudo ele falava, tá bom. Ele palpitou ali na hora, porque ele se sentiu livre pra falar o que ele gostava. Isso é bem importante. E o mais interessante, por exemplo, da decoração do casamento de vocês, é que vocês aceitaram sugestão de coisas diferentes. Entende? Porque às vezes a pessoa pode ficar um pouco insegura. Será que vai ficar bom isso? Será que vai dar certo? Mas vocês aceitaram essas sugestões, assim, eu tenho certeza que vai ficar, tipo, muito legal. Bem a cara de vocês, assim. E vai ser top. Eu tô ansiosa. E falando na decoração, né? Sim. Então, vamos falar aquela parte assim mais Do estilo, Isso. Eu acho que o dia que eu mandei o e-mail, a Cacá até ficou meio assim, meu Deus, que louca, ela não sabe o que ela quer. Tipo, ela falou em 5, 6 tipos de estilo que eu tava pensando. Pior que foi isso mesmo, né? Eu falei, Jefferson, até abri o e-mail e falei, eu acho que ela deve estar achando que eu sou louca, porque ela mandou, sim, dá pra fazer. E daí mandou uns 5 tipos de estilo diferentes. Gente, é meio borrô, mas com um pouco de industrial e romântico também, mas também com alguns Mas assim, isso é bem interessante pra falar pras noivas, sabe? Que às vezes, é óbvio, a gente pergunta qual é o estilo que você gostaria e tal. Mas às vezes tem esse rótulo. Você tem que ser uma noiva clássica, ou um casal clássico, ou você tem que ser industrial, ou você tem que ser borrô, ou você tem que ter... E eu não acho isso. Eu acho que assim, aí entra essa visão do decorador mesmo, sabe? De conseguir pegar os elementos que você gosta. Por exemplo, se você quer um casamento borrô, mas você gosta de um item clássico, por exemplo, um lustre de cristal, por que não tentar incluir dentro do projeto de uma forma que harmonize e que tenha os elementos? Tem que ter daí ali a dosagem, sabe? Tipo, isso aqui dá pra gente colocar desta forma e ainda... Porque senão, às vezes, a gente cria um rótulo e se fecha para outras oportunidades, para uma outra visão. Entende? É borrô, então não pode ter nada super claro. Nada de vidro. Então não dá pra gente quebrar esses rótulos, assim, sabe? Porque assim, as noivas fazem isso, né? Tipo, eu quero isso, mas eu quero isso porque você vai casar uma vez. Às vezes você quer muitas coisas, né? Então, você quer todos isso. Eu me vi querendo um pouco de cada estilo e, tipo, não conseguia pensar em encaixar. E a hora que vocês começaram a falar na reunião como ficaria cada coisa, eu pensei, não é que dá pra encaixar, até que eu não sou tão louca assim, né? De querer tanta coisa num lugar só. Então é isso. Então o estilo de vocês é mais despojado, é mais jovem, é um casamento bem família, bem confortável, que as pessoas se sintam à vontade, não é aquela coisa formal. Então a decoração tem que estar condizendo com isso, né? Todo mundo que está envolvido tem que estar condizendo com isso para vocês terem depois essa visão realmente, que o casamento foi a cara de vocês. Então conte agora um pouco de como vai ser o nosso casamento. Pode contar tudo? Me conte, assim, antes da gente que eram fazer as essa primeira reunião, qual que era a sua expectativa da decoração e o que você queria, né? Porque a gente falou que você queria várias coisas, então você falar um pouquinho daquilo que você queria. Deixa eu pensar, eu queria tanta coisa, gente, que era difícil de... Eu mandei muitas referências, né? Tipo, referência de tudo que é tipo, tudo que é estilo, tudo que eu via no Pinterest eu queria colocar no casamento. Aqueles altar diferentes, né? As painas, né? Que eles falam como que é? Capim dos pampas, né? A gente chama lá de paina. Paina, né? Gente interior, a gente chama que...
Pra mim, plaina é plaina. Paina. Doida, é. Não, e é engraçado que no começo eu pensei assim, não, eu quero tudo básico, tipo, tem que ser folhas e branco, né? branco. Foi a primeira coisa que eu falei, quero tudo branquinho, mais folhagem mesmo. Aí depois eu comecei a ver várias decorações e falei, vamos mudar, eu quero Colocar um colorido. pouquinho de cor. Uhum. Mas aí o colorido também tinha. Qual era o colorido? É uma aquele coisa- colorido super aberto, Tropical, amarelo, laranja e tal. Mas não, a pegada é um pouco mais opaca, mais inverno. É mais pastel. Vai ter umas coisas pastéis e algumas coisas um pouco mais fortes, assim, mas junto vai ficar bem pô, bem romântico, bem industrial, bem clássico. Era um pouquinho de tudo ali. Cada canto vai ser um canto do horror, vai parecer uma feira de decoração. É verdade. A sala da clássico, a sala do horror, a sala industrial. Assim, ó, mas o lugar também já pedia uma coisa, né? Então, quando vocês escolheram um lugar, o lugar já tinha, né, essa característica um pouquinho mais rústica, bem campo, né? Campo praia ali na frente, pra juntar os escolher o anseios, lugar que né? vocês queriam era assim, vocês conseguiram achar o lugar, porque um queria praia, O outro queria mar. Tem a saga do local, né? É, esse período deve ter sido Foi difícil pra vocês É. acharem o local. Então a decoração tem que conversar com o lugar também, né? Então tem as expectativas, tem o lugar, tem várias coisas envolvidas, né, pra conseguir realmente fluir bem, assim. Mas agora falando realmente da decoração, pode contar tudo. Pode contar. Tudo. Uma coisa que eu sabia que a gente queria era a mesa, né? Aí, daí, vocês podem imaginar aquela mesa, assim, né? Com vários arranjos grandes, né? Com aqueles docinhos, bem como ela queria. A mesa de doce vai ser bem legal, vai ser uma proposta que a gente chama de desconstruído, né? Que não é aquela mesa unitária só com todas as peças ali e tal, né? É uma mesa mais despojada, com uma junção de vários tipos de móveis junto, mesa menor, mesa redonda, mesa quadrada, né? Os elementos ali todos intercalados para deixar aquela mesa assim bem despojada, bem descontraída, nada formal, assim, nada padrão, né? Então, a mesa de doce vai seguir essa linha aí. Pegada. Isso. E outra coisa que eu fiquei muito firme, assim, que eu fiquei muito na dúvida de começo e depois, quando eu olhei, eu falei, é isso, o altar, né? Uhum. O altar foi uma coisa que quando eu achei o altar que eu queria, eu bati o pé, o Jefferson falou, mas não quer mudar. Não, eu quero esse altar, né? É porque a gente daí tinha as inspirações naquele círculo, né? Sim. Tinha um círculo, tinha Os elementos geométricos. Hexágono. hexágono, entendeu? E aí a gente falou, pô, é nessa Todas pegada essas aqui. formas que eu nem sei falar quais são, mas eram várias, várias São opções. polígonos. Sim. Não entendi, mas vou concordar. Polígonos. Polígonos. Aí surgiu essa ideia do altar, né? Que é um triângulo, né? Uhum. O que eu tô mais, não ansiosa, porque eu sei como vai ficar, mas tipo, na expectativa ali de ver, é o corredor, que vai ser um corredor bem diferente e assim vai ficar muito, muito legal e assim foi uma coisa boa, porque foi o Jefferson que ficou ali no corredor. É verdade, foi até engraçado, que a gente tava ali trocando uma ideia igual, já falou, O tudo Jefferson bem, não tava isso é pensando em nada, bonito, tipo, isso. tudo ele tava 10. Eu acho maravilhoso que vocês decidirem. A hora que a Cacá falou do corredor, esse menino deu um pulo na cadeira. Aí ela mostrou Porque que a Cacá ela sempre, né, nós na reunião, a gente sempre tem várias ideias para poder mostrar, né? Então, É verdade. a gente sempre tenta fugir daquilo que já foi feito, Do que já foi feito. né? E aquilo que a gente comentou, né, que os noivos precisam confiar no trabalho e se abrir para algo diferente. O Jefferson, na hora que ele viu, ele falou assim, não, é isso, tem que ser. É porque muitas vezes não vai ter a foto daquilo exatamente que a gente está imaginando, né? Aí entra essa questão da confiança realmente, de você entender ali como que vai ser mais ou menos o formato, mas na hora da montagem, né, as coisas fluem de uma forma natural, até porque essa é uma das nossas características também. A gente nunca coloca assim, vai 2 arranjos na mesa de doce, vai tantos e tal. Por quê? Porque eu vejo como uma tela que você vai pincelando aqui, aqui, ali, até ficar perfeito. Então, se precisar de um arranjo a mais na mesa, se precisar de um detalhe a mais, precisa ser posto, porque é
um conjunto, não é uma coisa assim que é meio artístico, assim, é uma coisa muito... que não tem como você desenhar exatamente ali como vai ser, porque os donos precisam confiar realmente que a gente vai fazer o melhor para eles e que vai entregar, como que eu vou dizer, não porque tem uma flor a mais, que vamos cobrar uma flor a mais, ou alguma coisa assim, mas não, que vai ficar bom no final. O que vai ficar bom no final? O que vai ficar naquela expectativa que eles tinham? É igual quando a gente foi na reunião, tipo, a gente foi na uma de vocês ali, tipo, vocês mostrando onde ficaria cada coisa, mas a gente não consegue imaginar. Sim. A gente vem da ideia de vocês, a gente confia, Uhum. mas a gente imaginar, aqui vai ficar o altar. Pra gente que não trabalha com isso é muito difícil, é mais na confiança mesmo. E conhecendo o trabalho a gente sabe que pode confiar. E isso que vocês trabalham em casamento. Em casamento, exatamente. Então, para quem, né, para noivos que não trabalham nessa área, isso é muito mais difícil, né? Porque não tem esse conhecimento, né, a experiência que vocês têm, até com outras decorações, a noção de espaço, né, de circulação e tudo mais, que vocês já têm por trabalhar e saber como tudo funciona durante a festa, durante a cerimônia, né? E essas noções que eles estão falando é muito importante em várias áreas do casamento, né? Tipo foto, vídeo, enfim, a decoração ela está totalmente ligada com todas as outras coisas, Sim. o espaço para cada coisa, o DJ, o som, o pessoal dos drinks, enfim. É realmente É todo uma um obra. conjunto, né? Tipo, a equipe do casamento é todo um conjunto. Se um faz direito, todo mundo faz direito, vai ficar perfeito. Então, e a decoração é todo o início disso. Mas voltando à parte do corredor, que a gente estava falando ali, a parte do corredor, aí a Cacá mostrou uma referência que pra mim é casamento dos Pinheiros, né? E aí ela mostrou que eram uns troncos assim no chão, assim e tal. Falei, caraca, é isso aí. Achei. Aí ela mostrou o altar pra Gé, isso aqui. Mostrou o corredor pra mim, isso aqui. Não, falei isso. Achei bonito. Foi mais maduro. Achei bacana, interessante. E aí a gente vai se vendo na decoração. Sim. E vai entrando nesse mundo, né? E uma outra coisa assim que, né, pode parecer meio errado, mas eu acho que vale a pena insistir, é a questão, por exemplo, da tenda. Que o Jé tinha a ideia de na cerimônia ser no campo, né? E aí eles me perguntaram, a gente deve pôr uma tenda e tal, porque vai que chove, não sei o que, na parte da cerimônia. E daí eu falei pra eles, olha, não vamos sacrificar o sonho de vocês. Porque se caso tenha uma situação de chuva, então vamos ter o plano B, mas não queimar já logo de cara o plano A. Cara, isso foi muito decisivo, né, amor? Há vários dias a gente ficou pensando, não, vamos garantir, vamos pôr uma tenda lá. Vamos garantir, vamos pôr uma tenda lá. Daí, só que a nossa vontade sempre foi casar ali, ao ar livre, sem nada, né? E a Cacá, o Eric, eles falavam, não sacrifique, vamos ver um plano B, vamos pensar no plano B e tudo mais. E a gente ficava com aquela coisa meio que inseguro, né? Mas eles foram passando a confiança pra gente, né? De, é o sonho de vocês, vamos atrás dele. E isso, fez a diferença. Porque, por exemplo, caso tenha uma situação assim, a gente cria um plano tão bom quanto, mas se não chover, aí vocês sacrificaram aquilo que vocês queriam já logo de cara, vocês já descartaram a ideia, né? E uma tenda ali com certeza não ia ficar o visual que vocês queriam. Então a gente tá com as duas cartas na manga, se Deus quiser não vai chover. Vai ser um dia bem lindo. Estamos todos orando desde já. Isso, vai ser um dia bem lindo e a cerimônia vai ficar perfeita e eu tenho certeza que vai ser assim um ponto alto do casamento, da decoração vai ser a cerimônia, que vai ficar top, assim, sabe? Ansiosa pelo altar. Ansiosa por tudo, mas o altar. Vai ser muito legal. E a parte ali dos convidados, que também é importante, né? O lugar lá tem um desafio que é um chão todo irregular, né? Então, as mesas também a gente pensou dessa forma de conseguir ir encaixando nos lugares assim do terreno que a gente consegue. Então vai ficar muito legal, que vai ficar bem integrado com a natureza, vai ficar assim bem despojado, sem aquele
padrão certinho, sabe, de layout, que é legal também, mas que ali, no caso, não convinha fazer, né, por causa dessa questão do chão. Então é importante também esse olhar, porque senão a gente teria que colocar um tablado, digamos assim, logo de cara, vamos botar um tablado. Mas a gente pode se abrir para um layout diferente, né, as mesas no meio das árvores ali e tal, e vai ficar assim uma proposta fora do padrão e bem interessante. Vai ficar o casamento de vocês. Vai ser difícil fazer um outro casamento igual. Fora que quando a gente fechou o local, a gente ficou com aquele receio, né? De tipo, ter 3 ambientes pro pessoal e se não ia ficar muito separado. Aí eu acho que foi legal que vocês pensaram de uma forma bem legal pra juntar todo mundo também ali. A forma que vocês pensaram, a cerimônia aqui, a janta tal, a festa ali, vamos fazer assim, assado, pra juntar todo mundo. Porque pode acontecer também do pessoal se separar, porque os ambientes são separados um do outro. Como vai ter momentos, então as pessoas vão ficar aglomeradas nos espaços que estão acontecendo as coisas naquele momento. Né? Então a parte da cerimônia está bem definida, a parte do jantar está bem definida, mesa de doces, que é esse logo depois ali do jantar, também. Então o pessoal não vai se dispersar por outros lugares. E depois a pista e o bar vai fechar tudo perfeitamente ali, que é realmente onde o pessoal fica até o final. Então vai ficar uma parte bem confortável ali pro pessoal que fica perto da pista, mas aí não se sente tão à vontade de ficar dançando ou tá meio cansadinho e tal. Vai ficar sentado ali de uma forma bem descontraída também, bem confortável e que vai compor toda essa história assim. O principal do casamento vai ser mais puxando pro boho mesmo, mas com esses outros toques dos elementos assim que o lugar pede, que vocês gostam. Cara, a gente só falou assim, ainda bem que a gente encontrou eles. Ainda bem que vocês encontraram a gente, então, porque a gente tá muito feliz com isso, meu Deus. Eu tô tranquila. Eu estou infartando. Com uma cara de tranquila. Mas é isso, gente. Vocês têm que sentir mesmo toda essa emoção e carregar tudo isso e no dia Sorrir bastante. Tem que viver. Tem que chorar, tem que sorrir, tem que... É um dia muito importante. Curte. Se quiser pular na água, pula. Certeza? Sim. A única coisa que não pode é dar PT, né, gente? Por Não. favor, vamos dar uma seguradinha. Só depois das 3, amor, pelo amor de Deus, que até as 3, assim, ó, o pessoal ainda vai estar ali, da filmagem, tá? Nossa, O me pessoal pede ir cada embora. coisa. Só da PT. Não. PT dá, não dá pra PTzão. Assim, só umzinho. Não vai aprontar com os convidados, né, do tipo jogar ali na piscina, Certeza. isso aí não pode fazer. Então é isso, gente. E o resto a gente não vai falar, porque tem coisas Gente, que vamos... precisa saber. Tem coisas que a gente prepara na semana, né? E eles só vão saber na hora, então... E eles estão, assim, deixando a gente muito ansiosos, porque, assim, a gente chega aqui e a Cacá vira e fala assim, a gente tá fazendo uma coisa especialmente pro casamento de vocês, mas espera que eu não vou falar o que é. E eu Bem fico, legal. tipo, como, né? Também não tem graça saber tudo, né, gente? Mas vai ficar muito legal mesmo. Eu casaria no casamento de volta. Casaria de volta. E é isso. Então é isso, gente. Pra ver o nosso casamento, vão lá no Instagram deles. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo pra vocês irem lá acompanhar. Vocês gostaram desses seres humanos super queridinhos aqui com o cachorro no colo, gente. Cachorro que eu amo pra fazer carinho, mas ele é meio bravinho, a gente não faz, a gente não toca muito. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, segue eles lá no Instagram, curta, comenta, é isso aí. Fala isso, vocês querem que a gente faça um canal de decoração? Eu acho super digno eles fazerem, gente, eles fazem cada coisa maravilhosa. Que assim, ó, eu acho que eles tinham que ter um canal no YouTube. Quem entrar no Instagram dele, certeza que vai comentar, faz um canal no YouTube. Com certeza, isso é certo. Eu vou lá também, faz um canal no YouTube. Todos juntos. Ai. Tá, né? E é isso. Beijos. Beijo. Até sábado e a gente vai postar durante o dia todo. Então vocês podem ir acompanhando como que vai ficar tudo lá. Isso aí. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Sacanagem te acordar minha cara. amor, não, meu amor. Vamos descer, né? Vamos. Desce. Não, uma sacanagem te acordar a cara. Desce. Vem. Aí. Olha, muito sem vergonha. Bravo você.